Olá! Continuamos a nossa aula de História falando do tema Escravidão Moderna e o Tráfico de Pessoas. No capítulo anterior, aprendemos como o tráfico e a escravidão de pessoas tiveram um papel central na economia mercantil. Agora vamos aprender um pouco mais sobre o conceito de escravidão moderna e a resistência das populações escravizadas diante a violência física, psicológica e cultural praticada por seus colonizadores. Observe a linha do tempo da página 24. Depois responda as perguntas, por meio das informações dessa linha. É possível afirmar que a escravidão deixou um legado para a sociedade brasileira? Pesquise o significado da palavra legado. Depois, compare o que você pesquisou observando o gráfico da página 25. Esses gráficos podem ser considerados exemplos do legado da escravidão para a sociedade brasileira. Não é possível afirmar quando o primeiro ser humano foi escravizado, mas de acordo com a página 26 do nosso material, os primeiros registros de escravização de pessoas se encontram na antiga Mesopotâmia. O Código de Hammurabi cita a existência de pessoas escravizadas devido a dívidas ou prisioneiros de guerra. No Egito Antigo, também haviam pessoas escravizadas. Porém, ainda assim, elas podiam possuir bens, pagar impostos e servir de testemunhas nos tribunais. Na Grécia e na Roma antigas, a mão de obra escrava também foi amplamente utilizada, mas o tratamento a essas pessoas era diferenciado de acordo com as funções que ela exercia. De acordo com o texto da página 28, podemos afirmar que a escravidão não foi um produto de um povo específico, mas sim uma criação humana que foi utilizada em grande escala, independente da sociedade ou do período. Em relação ao tráfico de escravos na modernidade, podemos afirmar que Portugal liderou sozinho esse mercado entre os séculos XVI e XVII. Mais tarde, mercadores das principais potências europeias o seguiram nesse caminho, considerando o tráfico de pessoas um mercado lucrativo. Observe a imagem e o texto da página 29 e depois responda as questões sobre o assunto. Já na página 34, encontramos um texto que fala especificamente da escravidão no Brasil. Leia o texto com bastante atenção e depois responda as questões sobre este tema no seu material. Agora vamos falar um pouquinho sobre as resistências que ocorreram no Brasil do período escravista. Em uma sociedade escravista como a do Brasil colonial, homens e mulheres que foram capturados, comercializados e explorados como mão de obra escrava não só moldaram diversas estratégias de resistência, como também estabeleceram vínculos e redes de solidariedade. Essas redes eram importantes porque nem sempre a compra da liberdade por meio da alforria significava ser livre na prática. Assim, eles construíam, por exemplo, as irmandades religiosas. Devido ao cotidiano violento, muitos escravizados reagiam com fugas, insurreições ou até mesmo o assassinato de senhores e feitores. O resultado dessas fugas era a formação de esconderijos, que foram chamados mais tarde de quilombos. Esses esconderijos eram diferentes entre si. Alguns viviam de maneira totalmente isolada, enquanto outros entravam constantemente em conflitos com vilarejos próximos. O quilombo mais conhecido foi o de Palmares, que era liderado por Ganga Zumbi. Palmares chegou a ter cerca de 20.000 habitantes e resistiu por mais de um século às invasões. Ali se refugiaram importantes figuras históricas, como Zumbi, Dandara e Aqualcune. Leia mais sobre os quilombos na página 42 do seu material e depois responda as questões sobre esse tema. Apesar da violência escravista, homens e mulheres africanos deram novos significados a práticas culturais que traziam do seu continente. Foi assim que surgiram diversas manifestações culturais a partir da repressão da Igreja Católica e do contato com portugueses e indígenas em solo brasileiro. Veja um pouco mais sobre essas manifestações culturais na página 48. E depois, resolva as atividades pertinentes a esse tema. Já na página 49, nós encontramos o nosso banco de dados. Para respondê-lo, você pode revisitar os temas e conteúdos deste capítulo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de História e eu vejo vocês na próxima aula.
Cunhava.